tarde. Eu queria só dizer umas palavras breves de agradecimento. Queria agradecer antes de mais aos apresentadores, ao António Araújo e ao Miguel Nogueira de Brito, por terem aceitado gentilmente fazer a apresentação. Queria também agradecer à FNAC Chiado por nos acolher aqui e agradecer a presença de todos. A Ítaca é uma pequena editora de ficção e não ficção que foi fundada em 2015 e o catálogo pode ser consultado em www.itaca.pt. Feitos os agradecimentos, vou passar a palavra ao Miguel Nogueira de Brito, que terá que se ausentar dentro em breve, portanto começa ele a fazer a apresentação. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer esta oportunidade para publicarmos novamente este livro, que é, no meu entender, um clássico da literatura sobre o Holocausto e, em certa medida, também um clássico sobre literatura política ou a escrita política sobre o século XX. Na altura, foi-nos dada a possibilidade de atualizar o prefácio que tínhamos escrito na edição de 2003, ou escrever um novo prefácio, mas vários afazeres, meus e do António, acabaram por tornar isso impossível. E a verdade é que se justificava um novo prefácio, e justificava-se, quanto a mim, por uma razão simples. Quando estamos perante um clássico, como eu entendo que é este livro, e já vou explicar porquê, há sempre novas coisas a dizer. De facto, muito foi escrito sobre este livro desde 2003, já para não falar de muito que se escreveu antes, e muito se escreveu sobre os temas deste livro, não só sobre o livro, mas também sobre o tema do livro, sobre o Holocausto, sobre a responsabilidade do Adolf Eichmann nesses acontecimentos. Vou, portanto, aproveitar talvez para dar a minha opinião sobre algumas dessas novas coisas que há a dizer e fazê-lo em três aspectos: no aspecto literário, no aspecto histórico e no aspecto filosófico. No aspecto literário, eu mantenho a opinião que sempre tive sobre este livro desde a primeira vez que o li, já vão mais de 20 anos seguramente, e a minha opinião é simplesmente que se trata do livro talvez mais bem conseguido, do ponto de vista literário. É um livro verdadeiramente absorvente para aqueles que já tiveram a oportunidade de o ler, talvez confirmem esta minha opinião, e a quem não teve a oportunidade de ler, eu daria certamente como conselho a leitura deste livro como a primeira abordagem, a abordagem mais interessante, mais problemática, mais provocadora sobre este tema, que é, sem dúvida, um dos temas mais importantes na reflexão política e moral da história do século XX. Dito isto, passo à dimensão histórica. A dimensão histórica é, por razões que vou explicar, talvez a dimensão falhada do livro. Poderá isto parecer como estranho, como é que um livro tão importante acaba por falhar na dimensão histórica quando se trata verdadeiramente de um relato sobre o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém, pelo crime de genocídio, por crimes contra a humanidade, pela sua participação no Holocausto, que aliás não é posta em causa por Hannah Arendt em momento algum. Afinal, como é que este livro pode, em certa medida, ser hoje criticável do ponto de vista histórico e manter uma importância fundamental como livro sobre este tema?
A minha ideia é que, de facto, este relativo falhanço do livro do ponto de vista histórico deve-se ao facto de Eichmann, em certa medida, ter enganado Hannah Arendt. E ter enganado porque ela pretendeu ver nele um tipo histórico que sem dúvida existiu na Alemanha nazi naquela época, mas que duvidosamente podia esse tipo histórico ser identificado com o Eichmann. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer muito simplesmente que a ideia do Eichmann como um exemplo da banalidade do mal, ou seja, de alguém que não era movido por sentimentos básicos de antissemitismo, alguém que não era certamente um demónio, mas, pelo contrário, alguém que era um burocrata para o qual era indiferente levar a cabo a logística do Holocausto, que ele foi responsável, ou levar a cabo qualquer outra logística de abastecimento ou o que fosse. Esse personagem não era, sabemos hoje, depois da investigação que foi feita, ou duvidosamente poderia ser identificado como o Adolf Eichmann. E isso é, por exemplo, evidente em livros mais recentes, como o de uma autora alemã chamada Bettina Stangnet, que escreveu um livro chamado Eichmann antes de Jerusalém, precisamente numa tentativa de diálogo com o livro de Hannah Arendt. O livro de Hannah Arendt chama-se Eichmann em Jerusalém. Ele é um relato do julgamento do Eichmann, resulta de uma leitura que Hannah Arendt fez do processo, uma leitura, enfim, em que ela se envolveu profundamente, mas não são os primeiros relatos escritos do próprio Eichmann. O Eichmann, quando fugiu da Alemanha no final da Segunda Guerra, acabou por ir parar à Argentina e aí foi longamente entrevistado por outro fugitivo nazi, neste caso Wilhelm Sassen, que era um nazi de origem holandesa, que entrevistou longamente o Eichmann durante o período em que ambos coincidiram na Argentina, antes do Eichmann ser capturado pela Mossad e enviado para Jerusalém para ser julgado. E nessas entrevistas o Eichmann revela-se verdadeiramente como era um antissemita fanático, ou pelo menos há fortes indícios de que assim acontecia, e alguém que estava profundamente envolvido em toda a ideologia nazi subjacente ao Holocausto. Mas esta dimensão histórica não é a única dimensão do livro, para além da literária, nem para mim a mais importante. A dimensão mais importante é a dimensão filosófica e o valor que tem esta ideia da banalidade do mal. Como digo, ou como disse, a impressão que eu tenho é que, apesar deste modelo ou deste conceito da banalidade do mal não assentar bem ou não caracterizar bem o Eichmann, ele não deixa de ser uma nova visão que tornou possível ou que permite compreender como é que um fenómeno como o totalitarismo conseguiu levar tantas pessoas atrás de si. E aqui parece-me que a explicação da Hannah Arendt mantém toda a sua atualidade e, aliás, ela era mais filósofa do que historiadora. E, portanto, interessa perceber o que era, afinal, esta ideia de banalidade do mal. A ideia que ela pretende transmitir é, de facto, que o mal que tornou possível um fenómeno tão monstruoso como o Holocausto não resultou de pessoas especialmente viciosas, ou pessoas demoníacas, ou pessoas com motivos sádicos, embora houvesse tudo isso, obviamente, entre os nazis,
O problema é que, obviamente, não é possível caracterizar assim milhões de pessoas, não é possível caracterizar assim todo um povo. E a ideia de banalidade do mal pretende verdadeiramente caracterizar não estas pessoas individualizadas, não os sádicos, não os antissemitas, mas todos aqueles que de alguma forma deixaram que aquilo que fosse possível acontecer, um fenómeno como o Holocausto. E no fundo é essa a reflexão que está subjacente à ideia da banalidade do mal, que para ela significa, pura e simplesmente, a renúncia ao pensamento, a incapacidade de pensar pela sua própria cabeça, pelos seus próprios meios, a incapacidade de refletir sobre os acontecimentos em que nos vemos envolvidos. E dizia ela, a incapacidade de pensar não é estupidez, pode ser encontrada em pessoas altamente inteligentes. Ela, aliás, conheceu várias, muitos deles até filósofos, mas resulta da incapacidade de distinguir o problema do conhecimento e o problema do pensamento, como julgar, a capacidade de julgar por si próprio, a capacidade de pensar politicamente. E, de facto, é esta ideia de banalidade do mal que mantém atualidade. Ela é o complemento natural de uma outra ideia que ela tinha desenvolvido em obras anteriores e em que tinha procurado descrever o Holocausto como um exemplo do mal radical. O mal radical era para ela aquela condição objetiva em que o ser humano se torna supérfluo. Isto é o totalitarismo. E não é estranho que um conceito hoje jurídico, o conceito dos direitos humanos desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial, só tenha sido desenvolvido nessa altura, ou seja, a ideia de dignidade humana como algo que contraria esta superfluidade, este caráter supérfluo do homem e da pessoa. No fundo, a banalidade do mal é o complemento subjetivo desta realidade. É a existência de pessoas que não pensam pelos seus próprios meios, e Hannah Arendt retirava daqui várias consequências. A principal delas é que recusava totalmente a principal defesa destes criminosos como o Adolf Eichmann, que era a defesa da obediência. Eram pessoas que se limitaram a obedecer a ordens, mesmo que não aderissem a essas ordens. Já vimos que historicamente não era o caso do Eichmann, ele aderia totalmente às ordens de exterminar os judeus e outros povos, mas a ideia da obediência, dizia ela, não é uma desculpa aceitável. E não é uma desculpa aceitável porque obedecer é consentir, dizia ela. E ninguém pode participar num sistema político, ninguém pode ser cidadão de uma comunidade se não consentir. E se continuar a fazer parte, então consente e consente em tudo aquilo que essa comunidade pratica. E, portanto, para ela só podia haver duas hipóteses. Ou se estava dentro de uma comunidade, ou se estava fora e se recusava, no fundo, a participação num sistema totalitário. É verdade que também este radicalismo foi uma das críticas que lhe foi apontada. Num sistema totalitário é difícil não obedecer e até mesmo não consentir. É fácil dizê-lo, é certo que ela fugiu da Alemanha na sua condição de judia. Se não tivesse fugido, muito provavelmente teria sido apanhada nas malhas dessa máquina que era o Holocausto, mas aqui reside a radicalidade do seu pensamento, o radicalismo do seu pensamento. E, de facto, ela dizia mesmo: só há uma condição
gerada pela política do século XX, em que de facto as pessoas não são obrigadas a identificar-se com a sua comunidade, e é a condição de refugiado, como nós sabemos, existiu sobretudo no século XX e existe hoje, tristemente, com uma grande dimensão. Em conclusão, e antes de passar a palavra ao António, eu de facto queria apenas aqui voltar a sublinhar a importância do livro, a importância não tanto na descrição do Eichmann histórico, mas na descrição de um tipo histórico que possibilitou, mais do que o Eichmann, que possibilitou mais ainda do que o Eichmann, este acontecimento que é algo de horrível, algo de incompreensível, mas que a leitura de livros como este nos fazem perceber que estão mais perto da nossa realidade do que nós gostaríamos ou desejaríamos, e a transmissão desse sentimento é também um dos grandes méritos deste livro. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, obrigado, Isabel. Obrigado a todos por terem vindo. Este livro tem-nos perseguido, a mim e ao Miguel, desde que há muitos anos o decidimos publicar, com prefácio que gostaríamos de ter atualizado, como o Miguel disse, para esta edição, mas que, por culpa nossa, não pudemos escrever. Depois da sua edição original em português, já surgiram muitos livros muito importantes, não apenas sobre o Holocausto, mas também, sobretudo, sobre o próprio livro de Hannah Arendt. Com destaque para uma obra de Deborah Lipstadt, Eichmann Trio, de 2011, e aliás, recentemente esteve em exibição entre nós, primeiro no Festival Judaica e depois no circuito comercial, um filme chamado Denial, de Mick Jackson, sobre outro livro de Deborah Lipstadt, que se chama History on Trial, que é a controvérsia judicial que a opôs ao historiador revisionista e negacionista britânico David Irving. Recomendo, para além da leitura deste livro de Hannah Arendt, que vejam o filme Denial. Aliás, noutra edição da Judaica, e graças ao trabalho extraordinário e voluntário de Helena Piatok, que saúde, já tinha sido estreado, até antes de Nova Iorque, um filme de 2012 sobre Hannah Arendt, intitulado precisamente Hannah Arendt, de Margareta von Trotta, que também recomendo. O Miguel e eu lá estivemos no Cinema São Jorge a falar sobre o filme e um livro de Hannah Arendt, como estivemos num colóquio internacional que se realizou por ocasião dos 50 anos da publicação deste livro. As atas desse colóquio, para quem estiver interessado, foram publicadas em Barcelona pela Marcial Pons e em Berlim pela Duncan e Humboldt. Em Portugal não foram publicadas, mas espero que um dia o seja. Havendo também dezenas de livros e filmes sobre a captura e o julgamento de Adolf Eichmann, como sabem, ele fugiu, em parte graças a umas linhas, as red lines, as linhas de fuga de ratos, em parte apoiadas por alguns membros do Vaticano. Há mesmo relatos de quem não o conseguiu caçar, como por exemplo o famoso caçador de nazis Simon Wiesenthal. Ele tem um livro chamado Eu Persegui Eichmann, é um título algo melancólico, porque perseguiu, mas não o conseguiu capturar. Pouco se poderá dizer muito de novo, como esta reedição tanto merece, pela qual felicito de novo a Isabel. Por isso, e como creio que a abordagem filosófica a este livro tem sido bastante explorada em Miguel, fala e fê-la com muito mais competência do que eu gostaria de falar um pouco, muito pouco, deste livro numa perspectiva historiográfica. No fundo, saber qual o contributo que ele deu para a historiografia do Holocausto. Talvez não concorde inteiramente com o que diz o Miguel, que este livro, de certa forma, insere-se e antecipa muito dos debates que a historiografia do Holocausto teve e tem, e que só viram à luz do dia muitos anos depois. Importa notar, desde já, que este não é um livro de história, nem tinha sequer esta pretensão. O livro, como sabem, partiu de uma reportagem em 5 artigos para a revista New Yorker, saídos em fevereiro e maio de 63, e do ponto de vista histórico, Hannah Arendt baseou-se muito num livro monumental,
num livro monumental de Raoul Hilberg, chamado The Destruction of the European Jews. É um livro de mais de 1200 páginas, é uma obra de referência, uma obra seminal, que curiosamente, quando surgiu, no início dos anos 60, quando foi proposta para publicação, foi rejeitada por 5 editores. É talvez a primeira grande obra, mais de 1200 páginas, sobre o Holocausto. E o que é irónico, e talvez não muito abonatório para Hannah Arendt, é que ela própria, que mais tarde louvaria enormemente o livro de Hilberg, dizendo ser a primeira descrição clara da incrivelmente complexa máquina de destruição do nazismo, ela própria deu um parecer negativo para a publicação dessa obra de Hilberg pela Princeton University Press, o que obrigou Hilberg a publicá-la em 1961 numa editora de muito menor projeção de Chicago, a Quadrangle Books. Mas publicou-a, e Hannah Arendt, do ponto de vista historiográfico, é em Raoul Hilberg que se baseia enormemente. Falando agora do livro da Hannah Arendt, do livro que nos traz aqui hoje, algo que não podemos cometer, é um erro de julgar, do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista anacrónico, isto é, cometer o erro do anacronismo e cometer uma injustiça, atendendo, por exemplo, ao enorme caudal de publicações que saíram posteriormente e aos debates que se têm vindo a travar e que ainda travam. Por exemplo, um debate que não é muito atual, mas que persiste, é o que opõe as chamadas teses intencionalistas às teses funcionalistas. Quem tiver interesse em aprofundar este tema, recomendo um livro de Michael Merrows, chamado Holocaust in History, que retrata muito bem a divisão que surgiu desde o julgamento de Nuremberg, desde os julgamentos de Frankfurt, 63-65, desde o julgamento de Adolf Eichmann, que é saber, os intencionalistas consideram que houve uma intenção e um plano programado com grande detalhe, até a escola intencionalista, e os que, pelo contrário, sem quaisquer intuitos negacionistas, revisionistas ou desculpatórios, entendem que o Holocausto não resultou de uma intenção pré-programada ao milímetro, mas de uma dinâmica conjuntural que acabou por levar à solução final. De certa forma, Hannah Arendt pronuncia as teses funcionalistas, ao não abordar, como disse o Miguel, o antissemitismo pessoal de Eichmann, ou se quisermos, ao menosprezar o seu papel. A dada altura, num trecho famoso deste livro, tão famoso e tão clássico, Hannah Arendt chama Eichmann de clown, palhaço. Quando surgiu a primeira edição tivemos uma dificuldade grande em traduzir, porque talvez clown não seja totalmente traduzível para português, porque palhaço tem talvez outro alcance. Mas Hannah Arendt no livro também descreve minuciosamente o plano que pouco a pouco levou ao abandono de projetos alternativos, e por isso é que se chama solução final, porque acabou por ser aquela que foi decidida na conferência, na célebre conferência de Wannsee. Antes disso houve, por exemplo, o plano de Madagascar, que era o plano de evacuar e mandar todos os judeus para a ilha de Madagascar. Como, aliás, se quiserem, Abraham Lincoln teve, famoso pela abolição da escravatura, é justíssimo, teve também um plano de evacuar todos os negros dos Estados Unidos como a ilha de Grenada, que mais tarde os Estados Unidos acabariam por invadir. Mas, portanto, foi um processo paulatino, não foi desde o início escolhida a solução final da deportação para leste e do extermínio, mas um processo feito aos poucos. O que pode ser uma, como a Hannah Arendt o descreve muito minuciosamente, como eu disse, pode ser algo que a aproxime mais das teses funcionalistas, isto é, o Holocausto decorreu de um conjunto de circunstâncias, do que propriamente de uma intenção planeada com grande antecipação. Atenção que as teses funcionalistas não são teses revisionistas, não são teses que neguem o Holocausto. Negam, e sim, a ideia de que houvesse, desde os alvores do nazismo ou antes dele, uma intenção de extermínio. É claro que também se pode dizer que Hannah Arendt era uma intencionalista porque ela procura saber quais eram as intenções de Eichmann. Por isso talvez não seja muito, e quando ela articula
todo esse escrutínio das intenções de Eichmann, até em trabalhos posteriores, sobre a faculdade do juízo em Kant, e aquilo que o Miguel disse da abdicação do pensar, pode dizer-se que ela também é uma autora que não nega o intencionalismo. Mas o que é facto é que, à semelhança de Karl Jaspers, o seu mestre e grande amigo, ela teve também uma relação próxima com Martin Heidegger, como sabem, mas Karl Jaspers sempre foi o seu amigo do coração, se quisermos. Quer o Jaspers, quer a Hannah Arendt, sempre se afastaram da ideia do caráter demoníaco, da demonização e da diabolização fácil das lideranças nazis, seja Himmler, seja Hitler, seja Heydrich, seja Eichmann. Isto é que a ideia da demonização excessiva e da focalização excessiva em torno do mal radical de Adolf Hitler podem ser um expediente desculpatório de todo do povo alemão no seu todo. Não sei se eu estou a ser claro. Daqueles a quem Daniel Goldhagen, chamou, porventura erroneamente e exageradamente, os carrascos voluntários do Führer. Isto é, se nós levarmos o intencionalismo ao extremo e a demonização ao extremo de indivíduos como este, isso pode ser algo que, curiosamente, sirva de desculpa para os cidadãos normais da Alemanha, os tais burocratas, Tischenmörder, os assassinos de secretários, homens que não estavam nos cais de Auschwitz ou Birkenau, mas estavam a assinar ordens de deportação, que é o caso de Eichmann. De certa forma, e este já é um debate muito atual, é a controvérsia dos historiadores em torno da afirmação, que é outro debate, além das teses intencionalistas e funcionalistas, a discussão em torno do tópico que se chama No Hitler, No Holocaust. Isto é muito baseada em interpretações típicas da história virtual, do what if, o que seria, o que teria acontecido se, portanto uma história contrafactual. E muitas vezes também não tem intuitos desculpatórios ou negacionistas. Terá, quando muito, um efeito normalizador, e sobre isso eu recomendo muito um livro de Gabriel Rosenfeld, chamado provocatoriamente, não é Heil Hitler, mas chamado I Hitler, Olá Hitler. E é um livro que analisa a normalização que tem sido feita da figura de Hitler, sobretudo através da internet, na cultura de massas, com sites com gatos com a cara de Hitler, a presença de Hitler, conhecem um trecho muito famoso daquele filme A Queda, que depois é sempre reproduzido em vídeos no YouTube, até sobre futebol, sobre as coisas mais do nosso cotidiano. Tudo isso leva a um efeito normalizador. Não significa negação ou revisionismo, mas significa sim a assimilação pela cultura de massas e, portanto, o desaparecimento da ideia de excepcionalidade. Ou seja, a assunção do nazismo como um legado do passado igual a qualquer outro. E, portanto, a sua percepção como um acontecimento localizado no tempo, ainda que repetível, naturalmente, noutros contextos similares ao fim. Portanto, a Hannah Arendt acaba, e já vou falar depois um pouco sobre isso, por participar, ainda que esse debate não tivesse instaurado na altura em que ela escreveu, neste debate, sem Hitler não tinha havido o Holocausto. No Hitler, no Holocaust. Outro debate que o livro de Hannah Arendt suscita, e esse é um debate muito vivo e com conotações políticas muito grandes ainda hoje em dia, é a noção da singularidade do Holocausto, da uniqueness do Holocausto. É um debate que tem sido muito travado entre, sobretudo, uma militância, muitas vezes, talvez do lado judaico, mais do que de outros lados, e até a historiografia judaica, mas não só, em que defende que o Holocausto foi um fenómeno absolutamente ímpar e singular na história da humanidade. O decurso do tempo, aquilo que verificamos em Srebrenica, na Jugoslávia ou no Ruanda, acabam, de certa forma, por pôr em causa esta ideia de que o Holocausto era algo de ímpar ou irrepetível. Mas
o facto de Hannah Arendt falar em banalidade do mal radical, como algo banal, e o facto de ela ter escrito um livro muito conhecido, como sabem, chamado As Origens do Totalitarismo, permite inferir com alguma probabilidade que Hannah Arendt não aderia à tese da singularidade do Holocausto. Isto é, a tese de que o Holocausto foi uma coisa única na história da humanidade e que isso era absolutamente irrepetível, nunca acontecerá antes, nunca acontecerá depois, a tese da uniqueness do Holocausto. E ao contestar a singularidade judaica do Holocausto, esse é que foi talvez o ponto que mais tenha provocado polémica neste livro. Ou seja, considerar-se que gentios cristãos teriam um destino idêntico ou algo similar ao dos judeus foi algo extremamente provocatório na altura em que saíram as reportagens da New Yorker, portanto, no início de 63. Atrevo mesmo a dizer que, na perspectiva sionista, essas considerações da Hannah Arendt, que atualmente são, digamos, perfilhadas, há livros aí, Timothy Snyder, conhecem, Bloodlands, Terra Sangrenta, que está aí, ou de Daniel Bloxham, autor de outro livro chamado The Final Solution, a Genocide. Portanto, um genocídio, mas um como outros quaisquer. Portanto, isso foi talvez o ponto que mais repulsa criou no Estado de Israel e nos meios judaicos, muitos deles próximos da Hannah Arendt. Para quem viu o filme da Margareta von Trotta, vê a repulsa e a polémica que criou este livro em muitos meios judaicos. Normalmente atribui-se isso ao facto de Hannah Arendt ter centrado muito a sua atenção, ter falado num ponto que hoje em dia nos pode parecer relativamente obscuro, mas que é relativamente conhecido, que é o papel dos conselhos judaicos. Os conselhos judaicos tiveram, sobretudo na Polónia, na Hungria e noutros países, na seleção e na logística do Holocausto. E a Hannah Arendt fala muito nisso, e isso, como devem calcular, em cima de um julgamento que tinha sido um julgamento histórico. Não se esqueçam que o rapto de Eichmann em Buenos Aires, curiosamente ele foi detectado por um cego. É curioso. Ele foi localizado por um cego pela voz, um sobrevivente do Holocausto, percebeu que ele vivia e depois foi só segui-lo até à famosa calha Garibaldi e depois a Mossad. Ele foi raptado e deu um incidente diplomático à Argentina tremendo, quer dizer, o Israel entrou com um avião em Buenos Aires e raptaram, portanto foi uma violação claríssima do direito internacional, portanto isso deu uma grande polémica. Em cima de um julgamento destes, em que o réu estava numa cela de vidro, como viram se calhar em algumas imagens, para o proteger até da ira de alguns sobreviventes, os testemunhos, as pessoas testemunhavam nesse julgamento, algumas que eu para o lado só a recordar aquilo que tinha sido o seu trabalho, sobretudo os famosos Sonda Recomando, que eram os judeus que eram mandados para tirar as pessoas das câmaras de gás, etc. Há um filme aí também, Filho de Saúde, que relata isso. Em cima de uma coisa dessas, tremendo, a Hannah Arendt ter escrito um livro em que salienta o papel dos próprios judeus na matança de outros judeus, foi algo que provocou uma grande celeuma. Mas isso foi uma celeuma relativamente conjuntural. E, de certa forma, a Hannah Arendt, mesmo historiograficamente, como mostra o livro da Deborah Lipstadt, não tinha inteira razão. E já vamos ver um bocadinho porquê. Agora, para além disso, o facto dela se pôr contra a ideia de que o Holocausto tinha sido uma coisa única, é que não se esqueçam, não podemos cometer o risco do anacronismo, como eu digo. Quando ela escreveu este livro não havia ainda Ruanda, nem havia ainda Srebrenica, nem havia Tribunal Penal Internacional, nem havia nada disso. Portanto, aquele tinha sido o primeiro julgamento fundador, se quisermos, de um princípio de justiça universal. Ou, se calhar, uma justiça mais judaica do que universal, mas isso podemos discutir. Agora, ao escrever isso, e ao falar dos conselhos judaicos, ao contestar que o Holocausto teria sido único, um acontecimento único, isso era mais polémico, foi muito mais polémico, até talvez do que hoje. Porquê? Porque isso, há outro debate, se quisermos, no atual, na
historiografia do Holocausto, também muito baseada em hipóteses contrafactuais, que é No Holocaust, No Israel. É saber até que ponto é que, se não tivesse havido o Holocausto, hoje teríamos o Estado de Israel. Até que ponto o Holocausto foi importante para o nascimento do Estado de Israel e para a mobilização da memória da Shoah e pelos líderes israelitas. Nós sabemos que a operação e a captura de Adolf Eichmann foram um instrumento decisivo da estratégia de afirmação do Estado de Israel, desenhado ao mais alto nível diretamente pelo então Primeiro-Ministro Ben Gurion. Em 1960, foi ele que deu a ordem para trazer Eichmann até Jerusalém. Por isso, as críticas que Hannah Arendt fez ao próprio processo de Jerusalém, o facto dela ter dito que um criminoso nazi devia ter sido julgado num tribunal internacional e não num tribunal judaico, o sublinhado papel dos conselhos judaicos, a noção de banalidade do condenado, o que não significa que ela não tenha apoiado a condenação à morte. Numa carta a Mary McCarthy, amiga dela, ela disse que era o destino óbvio e mais do que natural da condenação à morte. Tudo isso constituía, se quisermos, uma afronta à geopolítica da memória que norteara a fundação do Estado de Israel. Compreende-se assim o clamor que a reportagem da New Yorker causou e que levou até à ruptura de relacionamentos pessoais, grandes amigos dela, como Hans Jonas ou Gershom Scholem, e colegas seus na universidade, e o mais doloroso de todo, esse vê-se no filme de Von Trotta, Kurt Blumenfeld, o homem que está em Jerusalém, que rompem com a Hannah Arendt. Ao seu lado ficaram apenas o seu marido, Heinrich Blücher, e a sua grande amiga, Mary McCarthy, como disse, cuja correspondência com a Hannah Arendt é interessantíssima. Aliás, bem merecia ser publicada entre nós. Já publiquei algumas coisas da Mary McCarthy, por exemplo, as reportagens no blog que tenho, nas reportagens que ela fez em Portugal, a Mary McCarthy, e nos anos 50 e 54, e já agora faço aqui um parênteses, um apelo para que a casa onde a Hannah Arendt esteve em Lisboa, ela fugiu com o Walter Benjamin, sabe? Ele, aliás, suicida-se em pó público. Ela esteve ainda num carro em Gouges, em França, e depois consegue escapar, passa por Lisboa, fica cá na Rua da Sociedade Farmacêutica, a casa ainda lá está, ainda que num estado, penso eu, degradado, não por algum tempo, e depois é que foge para os Estados Unidos. Mas enfim, feito este parênteses, o que é importante é dizer que a Hannah Arendt não se pronuncia explicitamente da mesma maneira que não entra no debate no Hitler, no Holocaust, não entra no debate no Holocaust, no Israel. Mas esta tese, no Holocaust, no Israel, é defendida em quadrantes não só na historiografia. É uma tese, como eu digo, eivada de conotações políticas. Por exemplo, o antigo presidente do Irão, Ahmadinejad, defendia, mas também outro quadrante de grupos ultra-ortodoxos judaicos que rejeitam o sionismo, por exemplo, o grupo Neturei Karta, também dizem no Holocaust, no Israel. E mesmo historiadores de esquerda e de direita, não interessa, e só estou a citar historiadores israelitas, Gilbert Ashkar ou Bernard Avishai, dizem no Holocaust, no Israel. Independentemente de aceitarmos ou não esta ideia, que sem o Holocausto não teria existido o Estado de Israel, o que é facto é que ninguém questiona a importância que este processo teve para a afirmação do Estado de Israel na consolidação da sua legitimidade política e da sua presença naquele espaço. Aliás, alguns historiadores, é uma corrente minoritária, mas sustentam mesmo, mais uma vez em termos contrafactuais ou hipotéticos, que se o Estado de Israel já tivesse sido criado antes de 1939, o Holocausto nunca teria ocorrido. Existe, inclusivamente, por parte de um grande historiador, Walter Laqueur, um ensaio ficcional em que ele faz uma ficção, uma utopia, se quisermos, ou uma ucronia, em que ele pensa numa Disraélia, que era um Estado judaico criado no século XIX, devido à ação combinada de Israel, primeiro-ministro britânico, e da família Rothschild, e que teriam convencido o sultão da Turquia a criar um espaço naquela zona, e segundo Walter Laqueur, se isso tivesse sido criado, nem no século XIX, não haveria a Segunda Guerra, não haveria o Holocausto, não haveria o 11 de Setembro, enfim, uma série de coisas boas que teriam acontecido.
Obviamente estas coisas da história do se, da história contrafactual, também têm um valor relativamente limitado, mas podem ajudar-nos a conceber e a articular e a compreender as próprias digressões que fazemos pelo passado. Mas há uma coisa que é clara em Hannah Arendt, é a noção da instrumentalidade deste julgamento para a afirmação do sionismo e do Estado de Israel. Daí a desconfiança com que ela observou a sala de audiências dos seus autores, bem como o processo que a fazia ali estar. É nesse sentido, e apenas ao nível dessa percepção, que se pode dizer que o tema No Holocaust, No Israel surge nas entrelinhas de Eichmann em Jerusalém. Neste livro, como digo, a questão mais grave relacionava-se com as referências feitas ao papel dos conselhos judaicos. Isso tem sido dito por toda a gente que se tem debruçado sobre este livro. Não interessa fazer muito o escrutínio das teses da Hannah Arendt, do ponto de vista historiográfico. Elas já foram, se quisermos, impugnadas e até, se quisermos, quase arrasadas pela Deborah Lipstadt, como falei ao princípio, mas por perceber que, como notam, por exemplo, Gabriel Rosenfeld, esta tese da Hannah Arendt, ao falar dos conselhos judaicos, não era neutra do ponto de vista político. No pós-guerra, e sobretudo, talvez um bocadinho antes, ainda durante a guerra, mas sobretudo no pós-guerra, Hannah Arendt afasta-se do movimento sionista. Ela que participara neste movimento. Mas, se quisermos, como diz Rosenfeld, a sua visão especulativa sobre um passado melhor refletia a sua desafeição com o presente. Qual é, se quisermos, o passado melhor que Hannah Arendt concebe? É o de dizer que se não tivesse existido uma colaboração ativa de judeus, dos conselhos judaicos, o número de vítimas teria sido muito menor. Ora, isso, dito naquela época, era absolutamente escandaloso, como ainda hoje leva muitos a considerar, erroneamente, que Hannah Arendt culpou as vítimas. Não é verdade. Mais do que as vítimas, há quem diga que ela relativizou os crimes dos nazis, diluindo-os nesta noção de banalidade no mal, mas é uma visão bastante redutora do que Hannah Arendt escreveu, sem prejuízo de termos que reconhecer que ela, nestes artigos de revista, depois agrupados no livro, quis deliberadamente ser provocatório ou polémico. Agora, considerar que ela falou dos conselhos judaicos por ingenuidade é um insulto à sua inteligência. O que se pode dizer é que Hannah Arendt não estava à espera de uma reação tão violenta por parte dos seus críticos, mas que ela não escreveu e não quis escrever um texto analítico e ascético, não quis. Se quiser, e não querendo amassar muito o auditório, o contributo mais decisivo do ponto de vista historiográfico da Hannah Arendt constituiu numa antecipação polémica deste processo de normalização, e ponham entre aspas normalização, que não o esqueçamos, não nasceu apenas com aquilo que já se chamou o boom da memória dos anos 90. Em 1990 houve aquilo que muitos correntes chamam o boom da memória, com a Lei da Memória em Espanha, as controvérsias da Lei da Memória em Espanha, as Comissões da Verdade na América Latina, etc. Isso não surgiu apenas nos finais dos anos 90 e inícios do novo milénio. A normalização, insisto, e é preciso que seja muito claro nisto, não implica a negação do que aconteceu. Implica, sim, o tratamento desse facto como um facto pertencente ao domínio do passado. De um pretérito imperfeito, é certo, mas de um pretérito. Não se relativiza essa imperfeição. E daí as questões de falar-se também em mal radical, mal banal, etc. Procede-se, sim, a uma historicização do Holocausto. Mas só que essa historicização não abdica da formulação de juízes morais e até de julgamentos jurídicos, não sendo por acaso que o boom da memória dos anos 90 surgiu em paralelo com o movimento memorialista de Espanha, com julgamentos feitos e com a criação do Tribunal Penal Internacional em Haia, o Estatuto de Roma, e até em quadros, em cenários pós-coloniais nos Estados Unidos ou na Austrália, a questão das gerações perdidas na Austrália, etc. Portanto, o que nós devemos ter presente é que há um declínio atual de comparações que eram feitas nos anos 60 e seguintes, quer por membros do Likud, portanto do Partido Conservador
israelita, quer por membros dos trabalhistas, comparavam Nasser ou Arafat com Adolf Hitler. Porquê? Porque é que há o declínio disso? Ainda que haja declarações, muitas vezes, de Benjamin Netanyahu, também já houve essa comparação. Porque ao fazê-lo, essas comparações acabam por ser contraditórias com a ideia de uniqueness do Holocausto. Isto é, se eu comparo o Hitler ao Arafat, ou se comparo o Nasser, na altura, quando foi as questões todas, etc., a crise do Suez, etc., se compara a Hitler, então significa que Hitler é repetível. E se Hitler é repetível, a singularidade do Holocausto esfuma-se. A uniqueness do Holocausto esfuma-se. Mesmo hoje em dia, há grupos ultra-ortodoxos, como Zaharadin, que ao falar de políticas nazis nos territórios ocupados, no fundo, ao utilizarem aquilo que o Leo Strauss chamava Reductio a Hitlerorum, conhecem, não sei se já ouviram falar, na lei de Godwin, conhecem? Não. A lei de Godwin não é uma lei científica, mas é uma ideia que diz que não há nenhuma discussão na internet que ao fim de 5 minutos não acabe com as pessoas acusarem-se mutuamente de nazis ou portanto, isso faz parte a fazerem comparações com Hitler, etc. Se é um analista da internet que criou essa lei, que se tornou ela própria. Isso prova, nas caixas de comentários dos blogs, dos sites, etc., o argumento do nazi, prova uma certa normalização, é isso que eu quero dizer com a normalização. Da mesma maneira, também, note-se, e desculpem estar um pouco uma apresentação algo confusa, mas para percebermos que a Hannah Arendt antecipou essa normalização. Essa normalização não se passa apenas do lado, se quiserem, do nazismo. Houve durante muito tempo um discurso e uma retórica alimentada sobretudo por Churchill, em que a noção da Segunda Guerra era apresentada como a finest hour, a grande hora, a hora mais nobre dos britânicos. E esse imaginário esteve presente desde finais dos anos 40 até meados dos anos 70. Esse imaginário da resistência dos britânicos ao Blitz, conhecem as fotografias de George Rogers e aquela questão toda, Keep Calm and Carry On, agora falha o nome, aquele famoso cartaz que existe. Toda essa ideia de que os ingleses mantiveram a sua fleuma enquanto sofriam os ataques das V2 e, portanto, aquela foi a finest hour, a grande hora dos ingleses, acabou por ser um pouco impugnada. Impugnada por coisas muito curiosas. Por um livro de Sebald, chamado História Natural da Destruição, falando em Dresden, portanto, quebrando o tabu de se falar dos bombardeamentos de Dresden. Ou os testemunhos de Günter Grass, no livro A Passo de Caranguejo. Portanto, foram os próprios alemães que começaram e já há outros livros, um até também está cá traduzido, chamado Outras Perdas, falando do tratamento dado aos presos alemães nos campos de concentração, porque os campos a seguir à guerra, presos. Portanto, aquela questão da glorificação dos aliados, e sem qualquer, não vamos dizer que o Günter Grass, apesar das suas revelações que ele próprio fez do seu passado das SS, ou do Sebald, são indivíduos negacionistas de direita, como o David Harvey. Mas o facto de se ter destruído um pouco a mitificação glorificadora da Segunda Guerra, quer do lado alemão no sentido da normalização da figura de Hitler, quer do lado dos aliados, tudo isto contribui para uma espécie de normalização e a Hannah Arendt acaba, no fundo, por antecipar isso. Por exemplo, ela defendia, como disse, que Eichmann devia ser julgado por um tribunal internacional. O Miguel disse aqui que foi por crimes contra a humanidade, não. O Miguel não está aqui, eu preciso estar aqui a contradizê-lo, mas ele foi julgado como crimes contra o judeu. Não foi? Aliás, nós reproduzimos aí uma parte na introdução, uma parte disso, da defesa dele, mas a noção de crimes contra a humanidade ainda estava muito, muito pouco marcada. E, portanto, havia um interesse em sublinhar crimes contra os judeus. Não é por acaso, ainda hoje em dia, esta ideia da uniqueness, da singularidade se mantém,
Quando houve este boom na memória após a reunificação, se nós vamos ao centro de Berlim hoje, Berlim está numa contínua edificação da memória. Temos um memorial dos judeus maior, mas temos também logo a seguir um museu chamado Topografia do Terror, como sabe. Muito perto fica a atravessar a Heinrich-Straße, é ali que fica, curiosamente, uma homenagem a Hannah Arendt, mas há também uma homenagem aos homossexuais, um monumento de homenagem aos homossexuais, já no Tiergarten, e a abertura desse monumento foi muito contestada por movimentos judaicos. Mas o facto de Hannah Arendt, desculpa este desvio, o facto de ter sido precursora e de certa forma vítima do seu pioneirismo, não resgata Hannah Arendt de alguns equívocos. Por exemplo, a opção excessiva por um registro polemizante e provocatório, que era muito ditada pelas suas próprias inquietações sobre o que era ser judeu. Ela tem um texto muito conhecido chamado Jew as Paria, o judeu como pária. Portanto, ela sempre entrou num processo de questionamento da sua condição de judia, como aliás acontece muito. Há até uma figura, como sabe, o self-hating Jew, o judeu que se odeia a sua própria condição judaica. Isso é algo patente nos livros de Norman Finkelstein, sobretudo num livro que está cá traduzido, chamado A Indústria do Holocausto. Mas se quisermos, a opção por um registro demasiado polemizante, a interpretação algo abusiva e apressada, mesmo para o que sabia da época, sobre o papel dos conselhos judaicos. Ela chega a afirmar a dado passo que sem a colaboração dos conselhos judaicos, sem a colaboração dos próprios judeus, o número de vítimas teria sido metade. Mas ao mesmo tempo ela diz que o número de vítimas situou-se entre os 4,5 milhões e os 6 milhões. Portanto, percebe-se que na altura, nós não, como uma vez mais, não podemos cair no domínio do anacronismo, não está bem muito fixado, ainda muito bem, se quisermos, esta estatística do número de vítimas da parte do lado judaico. Mas ela, com a mesma leveza com que situa o número de vítimas entre 4,5 e 6 milhões, diz que metade teriam sido poupados. Ora, aí é que é um erro, se quisermos, porque alguns lembraram na altura, os grupos especiais, nós estamos a falar dos campos de concentração, os grupos especiais de liquidação, chamados Einsatzgruppen, mataram milhões a leste, especialmente na Ucrânia. E aí não existiam os Judenrechten, não existiam os conselhos judaicos e, portanto, não se pode dizer que os conselhos judaicos tenham tido o papel, talvez, que Hannah Arendt tinha tido. Mas nada disto significa, Isabel não vem aqui criticar o livro, vem aqui a dizer, desvalorizar a importância desta obra, que é uma obra histórica, não é uma obra de história, mas tem, como disse o Miguel, um interesse literário e filosófico enorme, mas mesmo do ponto de vista historiográfico tem um grande interesse. Porquê? Porque atualmente a historiografia, e isso é salientado por Hector Rosenfeld, tem estudado muito as origens políticas do regime nazi, tem estudado muito a estrutura administrativa do regime nazi, tem procurado ver as afinidades ideológicas com o fascismo italiano, mas tem havido, do ponto de vista da historiografia contemporânea, pouco interesse nas buscas das origens do Holocausto. Não estou a falar das origens do nazismo, estou a falar das origens do fenómeno do Holocausto. Ora, do ponto de vista conceptual, analítico, filosófico e até historiográfico, este livro, sobretudo se for lido em articulação com outros textos de autor, permanece uma obra de inestimável valor e inquestionável atualidade. Vemos dele, por exemplo, em articulação com textos que ela publicou ainda durante a guerra, um pouco depois, ainda durante a guerra, numa revista chamada Aufbau. Estes textos estão traduzidos em francês, por exemplo, sobre Theresienstadt, ou, por exemplo, em articulação com outro livro, As Origens do Totalitarismo. Mas, lido em articulação com esses livros, percebemos que, mesmo do ponto de vista histórico, e por isso é que eu estava em alguma discordância com o Miguel, apesar de estes pecadilhos, como eu diria, relativos ao papel dos conselhos judaicos, etc., é uma obra ainda muito importante para compreender algo que a historiografia, quer alemã,
quer israelita, quer norte-americana e inglesa, não se têm preocupado muito. Estão muito preocupados com as origens do nazismo. Hoje em dia, as origens do Holocausto não têm merecido grande atenção. Há dezenas de livros sobre o Holocausto, dezenas, até muitos de qualidade mais duvidosa. Agora, a estrutura administrativa, as elites do nazismo, as questões ideológicas, a arquitetura, etc. As origens do Holocausto não têm sido muito determinadas, muito abordadas. De certa forma também temos que reconhecer, já há pouco há para, mesmo nos arquivos, já há pouco há para descobrir, do ponto de vista arquivístico ou documental, mas tudo aquilo que diz respeito àquele processo, como digo, aquele working process, foi foi precisamente a chegada até à chamada Endlösung, a solução final. Isso não tem sido muito escrutinado pelos historiadores. E este livro, nesse aspecto, e em todos os outros, é absolutamente magistral e único, e por isso, pedindo desculpa pelo tempo que vos tomei, só posso recomendar a sua leitura e felicitar a Isabel pela sua publicação. Muito obrigado.